Então vamos lá, continuando o nosso conteúdo da unidade 1, do primeiro tópico do nosso componente. Vocês viram lá no material que nós estamos trabalhando com comunicação. E a comunicação, ela é um fenômeno social e ela se manifesta de várias formas, né? Nós podemos nos comunicar de formas verbais, não verbais e mistas. Então, eu vou compartilhar com vocês como eu gostaria de reforçar que na apostila está tudo bem explicadinho, conceituado, né? Aqui a gente está dando mais uma visão geral. Bom, a linguagem, a comunicação, ela pode se manifestar de 3 formas. De forma verbal, de forma não verbal e de forma mista. Bom, verbal aqui, lembre sempre da palavra mesmo, verbo, né? Verbo. Com palavras escritas ou faladas. Isso é um conceito que alguns linguistas entendem do que seria linguagem verbal, tá? Nós estamos entendendo dessa forma. Linguagem verbal é toda linguagem manifestada através de palavras escritas ou palavras faladas. Então, esse primeiro quadro é uma mensagem verbal. Não verbal é toda mensagem ou comunicação manifestada com signos visuais, gestos, postura, ilustrações, placas de trânsito, por exemplo, música, cores, expressões faciais. Tudo que não for palavra escrita ou falada é linguagem não verbal. Então, aqui no segundo quadrado, nós temos um desenho de um homem. Isso aqui é uma comunicação não verbal. A comunicação mista, entretanto, ela mistura tantos elementos verbais quanto elementos não verbais. Aqui, por exemplo, nós temos a mesma imagem deste homem do quadro 2, só que agora falando, olá. Então, olá é uma palavra escrita, neste desenho, no caso. Então, aqui nós temos uma linguagem mista, verbal e não verbal. Independente da forma como nós nos comunicamos, verbal, não verbal ou de forma mista, vocês viram no vídeo anterior que quando o interlocutor ele não domina o código, a comunicação ela não se efetiva, ela fica falha. Essa falha é chamada de ruído comunicacional. Ruído é tudo o que afeta, em graus diversos, a transmissão da mensagem. Há vários tipos de ruído. Eu classificaria os ruídos de 4 formas. Há ruídos físicos, culturais, pessoais e psicossociais. Ruídos físicos é quando algo físico compromete a comunicação. Por exemplo, a internet cai. Isso atrapalha a comunicação. Ou trava a internet. Também, às vezes alguém está falando, travou a internet, você não ouviu a frase inteira. E isso provocou um ruído na comunicação. Letra muito pequena. Você já tentou ler alguma coisa e era uma letra tão pequena que você não conseguiu entender? Ou seja, estava tudo ali, todos os elementos da comunicação estavam ali. Só que a letra era tão pequenininha que isso atrapalhou o entendimento. Garrancho, né, que é aquela letra toda escrita assim de uma forma bem bruta, né, também ela às vezes dificulta, né? Quantas vezes vamos ao médico, o médico passa uma receita e a gente não consegue entender nada daquilo, né? Por mais que há um código da língua portuguesa ali escrita, a forma de garrancho não permite o entendimento, ou seja, a comunicação ela não se efetiva. Cultural também.
Quando, por exemplo, desconhecemos uma língua, eu não entender japonês vai me causar um ruído. Quando eu não entendo uma palavra, alguém me fala uma palavra, muitas vezes por causa de variações linguísticas, e eu não entendo o significado dela. Não entender o significado dela, muitas vezes, me faz a não compreender a mensagem como um todo. Um gesto que eu não entendo, tudo isso são ruídos culturais. Já há também os ruídos pessoais, que eles são subjetivos, eles fazem parte da pessoa. São questões muito pessoais. Não saber escrever ou não saber ler é um ruído pessoal. Não entender as regras gramaticais da sua própria língua, do seu próprio idioma, também causa ruído comunicacional. Por fim, os ruídos psicossociais. Os psicossociais são ruídos que acontecem baseados na relação social ou psicológica entre os interlocutores. Por exemplo, relações sociais, alguém ser muito poderoso, estar na sua frente, você não consegue conversar direito com aquela pessoa, você não sabe como agir em relação a ela, o medo de alguém, medo de conversar em público, não conseguir entender uma ironia, quando a pessoa é irônica, tudo isso, porque, eu não entendo ironia porque eu não sou uma pessoa irônica, né? Quem costuma entender muito ironia é quem sabe o que é ironia. Então, são questões muito psicossociais, elas estão relacionadas ao psiquismo e às relações sociais. Então, tudo isso causa ruído comunicacional. No próximo vídeo, a gente vai ver as funções da linguagem, porque você pode ter todo o processo de comunicação, todo o processo de linguagem, mas ela precisa ter uma função. Qual é a função que você quer dar à sua mensagem? Qual é a função que você quer dar à sua comunicação? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver as funções da comunicação.